vamos para a primeira palestra, que será sobre neurociência da dor e o modelo biopsicossocial em 2026, atualidades. Como as emoções, o ambiente e a biologia interagem na cronificação da dor, né? E então aqui, eu gostaria de apresentar aqui. Eu estou na Itália e eu gostaria de apresentar o professor Marcos Vinícius, né? O Marcos Vinícius, ele é graduado em fisioterapia, ele é diretor da Spine Cursos, treinamentos e consultor técnico da clínica Ortofísio, né? E atua como professor em diversos cursos de pós-graduação em área da saúde e ministra cursos desde 2001. É criador da página e o programa Entendendo a Dor Crônica. Pesquisem, que é muito legal, tá? E desenvolve conteúdos e formação voltados à compreensão da contemporânea da dor, educação em dor e prática clínica baseada em evidências. Muito obrigado, professor Marcos. Eu o conheci pessoalmente, não sei se ele vai se lembrar, num evento organizado pela Quênia na Universidade de Brasília, em 2018 ou 19. E nós demos uma palestra lá em 2018 e muito simpático, sempre muito gentil. Já tivemos envolvidos em alguns eventos. E obrigado pela sua presença aqui, professor. Olha, eu que agradeço e estou muito feliz, muito emocionado de poder estar aqui participando desse 10º evento. Queria agradecer em especial a toda a comissão organizadora, a Bárbara, que me fez o convite e que me deu também essa temática para trabalhar aqui com vocês hoje. A Loren, a Bruna, a você, Renato, e ao professor José Aparecido. Eu estava contando aqui nos bastidores, assim, eu conheci o professor há cerca de 10 anos, fui apresentado para ele e até hoje eu guardo um pequeno livro que ele me deu sobre a avaliação da dor. É um livrinho marrom, pequenininho, e é um livro que eu guardo com muito carinho pela pessoa que foi. E só para também contextualizar esse encontro com o Renato e Leonardo, lá em Brasília, na UNB, eu lembro que eu ia palestrar depois dele, e as palestras tinham mais ou menos um tempo de 40 minutos, assim, e ele deu uma palestra de 2 horas. E aí o pessoal da comissão do evento falava assim para mim, né, que ia entrar depois: olha, professor, me desculpa. Eu falava: não, desculpa nada, eu quero ouvir mais, porque estava maravilhoso. Então foi uma experiência muito positiva. Eu vou dar o troco hoje, você vai estar aqui, né, olha, mais tarde, hoje a gente pode dar o troco. Tá certo, muito bom, sempre muito bom. Então, vamos lá, deixa eu ver só a apresentação. Ok. Então, tá bom. Então, muito boa noite a todos. Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou fisioterapeuta, especialista em dor, e há mais ou menos 25 anos venho trabalhando nessa área e atendendo pacientes que apresentam dor, principalmente dor crônica. E a Bárbara me deu esse grande desafio de trazer aqui para vocês esse tema, neurociência da dor e o modelo biopsicossocial em 2026, como que as emoções, o ambiente e a biologia interagem na cronificação da dor. Eu enxergo mesmo essa palestra, esse título, como um desafio, porque a gente pode ir para uma série de caminhos diferentes quando aborda um tema tão amplo como esse, ou tão complexo como esse. E eu queria trazer para vocês aqui hoje, eu acho que isso é uma grande oportunidade que eu tenho tido nos últimos anos de participar de vários congressos, eu sendo um clínico da dor, eu atendendo pacientes, eu não estando na universidade em si. Então, eu pensei que a melhor maneira também de poder trazer para vocês aqui um pouco de um conteúdo relevante é mostrar um pouco para vocês sobre como eu trabalho essa temática dentro de um dia a dia de quem lida e atende pacientes com dor. E eu vou começar essa palestra com uma frase talvez muito impactante, que é: eu odeio o modelo biopsicossocial. E quando eu digo eu odeio o modelo biopsicossocial, essa frase não foi proferida por mim, mas sim por uma paciente
que eu atendi há alguns meses atrás, a Ana Cristina da Costa e Silva, e queria contar um pouquinho desse contexto todo para vocês. Quando eu fui fazer a avaliação dela, e ela falou exatamente isso para mim: olha, eu odeio o modelo biopsicossocial, então, por favor, se você quiser falar para mim coisas sobre isso, eu não sei se vai ser uma boa ideia. E foi muito interessante, porque conversando com ela, eu perguntei para ela, né, olha, mas fala um pouquinho para mim, me conta o porquê dessa experiência tão negativa que você teve com essa palavra, ou com essa expressão em si. E ela me contou o seguinte: ela me contou que há uns anos atrás ela tinha ido a um especialista em dor, e quem orientou ela, quem encaminhou ela, disse que esse especialista trabalhava dentro de um modelo biopsicossocial. Ela tem dor desde criança, hoje ela tem 51 anos de idade, tem um diagnóstico de fibromialgia, e quando ela foi para esse profissional, ela disse que foi pensando que, ou numa expectativa de ter ali uma outra opção que ela pudesse seguir diante do tratamento que ela já realizava, das coisas que ela já faz no dia a dia para lidar com essa condição dolorosa. E ela contou para mim que ela foi muito pouco ouvida no início da entrevista, mas que, ao contrário disso, ela precisou ouvir uma aula de quase 40 minutos falando sobre dor crônica, nervos, potencial de ação, sinapse, via excitatória, via inibitória, e basicamente disse que saiu de lá com a impressão de que a todo momento ele queria convencê-la de que a dor dela era uma dor emocional ou uma dor psicológica. Eu não estava lá para ver como foi essa abordagem, se de fato a condução foi exatamente dessa forma, mas foi exatamente assim que ela entendeu. Foi exatamente assim que ela interpretou essa conversa que ela teve. E na verdade, as expectativas que ela tinha não foram contempladas, e ela saiu de lá bastante decepcionada. Eu me lembro muito bem quando eu comecei a fazer estágio, e naquele momento eu recorria muito aos meus professores, aos meus supervisores, e eu me lembro também de uma frase que era para mim muito, muito comum, que era o seguinte: eu era muito curioso e queria saber, às vezes, por que um paciente melhorava de uma condição e o outro, que às vezes vinha com uma condição parecida, não melhorava. E as respostas que quase sempre eu tinha eram as seguintes: olha, ou você está fazendo alguma técnica de maneira errada, ou o paciente está fazendo alguma coisa errada, uma vez que ele vem aqui com você, fica aqui 1 hora, mas as outras 23 horas você não sabe o que ele está fazendo, ou então o problema dele é um problema emocional ou um problema psicológico, deve ser uma dor psicossomática. E eu me lembro quanto que isso me incomodava, e nas duas situações que eu descrevi, tanto da Ana, a paciente que eu citei, como essa que eu vivenciava, haviam duas coisas que para mim eram muito nítidas quando um paciente não melhorava ou não se sentia validado na sua fala. A primeira coisa é a frustração. Os pacientes se sentem altamente frustrados. E a segunda coisa é a relação que eles acabam tendo com a culpa. Porque para Ana, e isso foi algo que ela deixou bem, bem marcado para mim, ela falou assim: mas se a minha condição dolorosa tem a ver com as minhas sinapses ou com os níveis de excitabilidade dos meus nervos, então não há nada que pode ser feito por mim, ou isso deve ser culpa minha, e não mais culpa de um tecido machucado ou lesionado, ou algo que pudesse ser de fato feito por ela. Aquela condição estava sempre trazendo para ela uma percepção de culpa. E aí, notando um pouco da fala dela, e o fato dela ter contado muito pouco a sua história e ouvido uma palestra, uma aula de
40 minutos sobre neurobiologia da dor, eu deixo aqui uma pergunta. Será que estamos nós também nos tornando biopsicochatos? Ou aqueles que interpretam o modelo biopsicossocial ou a perspectiva de tentar explicar a dor para o paciente de uma maneira mais ampla, global e que fuja apenas dos aspectos que envolviam lesão tecidual, nocicepção, será que nós também não estamos fazendo algo que nos torna terapeutas chatos e que não estamos falando coisas que os pacientes querem ouvir? E vale lembrar, obviamente, que sendo a dor uma experiência pessoal e sempre real, sendo o relato da pessoa com dor algo que precisa ser por nós compreendido, ser validado, o primeiro passo, talvez, e mais importante que a gente tenha na relação com alguém que deseja contar para a gente a sua experiência de dor, é a gente poder ouvir, é a gente poder estar aberto para que isso aconteça. E aí, quando a gente pensa nas principais adaptações fisiológicas, quando a gente pensa na dor em si, o Vline faz uma proposição da gente poder olhar para 3 coisas em especial. A gente pode olhar para a dor sendo a primeira adaptação fisiológica, a dor sendo vista como algo que envolve a sensibilidade das vias nociceptivas. Quando a gente entra nesse tipo de assunto, a gente está falando, por exemplo, de sensibilização. Uma sensibilização que pode estar acontecendo na periferia, uma sensibilização que pode estar acontecendo no centro, na periferia e no centro, e todos esses drives se comunicando em si. E, obviamente, a gente entende que processos de sensibilização vão acontecer desde uma dor aguda, onde a gente vai ter lesão, processo inflamatório acontecendo, até uma dor crônica, mesmo que essa lesão já tenha sido curada. A gente pode entender, através dessa perspectiva, processos como a alodínia e a hiperalgesia, que são respostas a essa sensibilização que acontece no sistema nervoso. A gente pode falar sobre adaptações e modificações adaptativas e mal adaptativas que podem também acontecer nesse sistema nervoso. Essa é a primeira perspectiva. A segunda perspectiva é a gente poder entender que existe sim a predição de eventos ou de situações ameaçadoras que têm uma alta relação com essas adaptações fisiológicas à dor, como, por exemplo, os aspectos cognitivos e os aspectos emocionais. Então, a gente tem diversos estudos que mostram o que a gente pensa sobre o nosso problema vai ter uma capacidade muito grande de poder também modular a quantidade de dor que a gente sente, o tempo de dor que a gente sente, como que vai ser a nossa resposta. E obviamente, a gente também tem estudado cada vez mais o papel das emoções como fatores importantíssimos na modulação daqueles que sofrem com dor. E quando a gente pensa no controle dos sintomas, a gente precisa também compreender a dor como um comportamento e o comportamento do paciente que tem dor e a forma com que esse paciente enfrenta a dor vai ser também algo muito crucial na relação de dor, no tempo de dor e em processos de cronificação que podem acontecer. Uma pergunta que eu acho que todo terapeuta que lida com dor já se fez, e talvez a gente seja muito ávido por essa resposta, é o porquê a dor persiste. Por que muitas pessoas que apresentam uma dor lombar vão ter essa dor lombar por 15 dias, 20 dias, e essa dor vai embora? E por que outras pessoas com um quadro muito parecido de dor lombar vão ter essa dor persistindo por 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 8, 10 anos? E obviamente, a gente gostaria de ter todas essas respostas na ponta da língua. A gente sabe que o quanto que é difícil hoje
a gente fazer atribuições de causalidade, mas a gente tem uma série de pistas que podem, né, nos refletir. Então, obviamente, os fatores emocionais, comportamentais, o que a gente pensa sobre o nosso problema, fatores predisponentes, como, por exemplo, as alterações de sono, processos de depressão, tudo isso, questões genéticas, podem ser fatores que estejam associados a processos de cronificação, a questões e que levam a modificações no sistema nervoso e fazem com que uma dor persista. Agora, quando a gente para analisar o que acontece do ponto de vista cerebral, ou o que acontece no ponto de vista sobre o sistema de dor, que é o sistema nervoso, a gente consegue ter algumas pistas e algumas indicações muito interessantes, como, por exemplo, esse estudo mostra que, diante de uma dor, por exemplo, aguda, na região lombar, a gente tem diversas áreas do nosso sistema nervoso que ficam mais acesas, que ficam mais ativas. E a partir do momento em que essa dor aguda vai saindo, vai desaparecendo, essas áreas também vão se apagando. Agora, quando a gente entra em processos de cronificação dessa dor, essas áreas que vão se acendendo, parecem que elas vão se modificando. Parece que um mecanismo vai acontecendo, que é justamente a migração da atividade de áreas que são mais sensoriais e discriminativas para áreas que representam questões mais ligadas a fatores cognitivos e afetivos. Isso pode ser comprovado ou mostrado não só para dor lombar, mas também em outros estudos, como para enxaqueca, como para dor crônica no ombro, essa atividade que vai se modificando ao longo do sistema nervoso. Além disso, a gente também sabe que ocorre perda de seletividade à resposta de dor, aquilo que a gente vai chamar de sobreposição, que é justamente essas áreas relacionadas à cognição, emoção, aprendizado, todas elas se sobrepondo a partir do momento em que a dor vai migrando de um quadro agudo e passando para um quadro mais crônico. Eu creio que todo mundo já viu aqui um pouquinho dessa imagem, e é por isso que é tão difícil a gente fazer uma atribuição de causalidade, porque existem muitos fatores que podem influenciar a experiência de dor de uma pessoa, desde fatores individuais, psicológicos, biomecânicos, nociceptivos, o processamento cerebral, a presença ou não de injúria ou de patologia, fatores que envolvem estilo de vida, crenças, comportamentos, os contextos, fatores contextuais e fatores sociais acontecendo, trabalho. Então, há tanta coisa acontecendo, e aí, obviamente, a gente precisa, então, talvez parar, refletir e olhar para um outro horizonte. Entender que talvez quando a relação de causalidade não pode ser tão bem demonstrada, ou ser tão nítida, tão evidente, que a gente pode tentar, então, olhar para essa dor ou para essa condição também de uma maneira multidimensional. O modelo biomédico parece, então, ser insuficiente para explicar a dor em sua totalidade, e uma abordagem biopsicossocial ou multidimensional bem ajustada pode, então, ser um caminho mais seguro para que esse paciente, para que essa pessoa possa percorrer. A pergunta que eu deixo aqui nesse momento é: por que a Ana se sentiu invalidada? Por que ela saiu de lá tão frustrada? Primeiro, porque talvez ela não tivesse tido a expectativa dela contemplada, que era, primeiro de tudo, a expectativa de poder contar a sua história e fazer com que a sua história fosse entendida pela pessoa que estava a examinando. A segunda coisa é porque ela também não teve contemplada aquilo que ela imaginou que teria lá, que era sair de lá com mais recursos, com uma nova possibilidade para tratar a dor,
com um novo conselho, com uma nova direção para lidar com essa dor. E, obviamente, quando ela percebe que isso não aconteceu, a gente também precisa entender aqui que existe algo que muitas vezes os pacientes com dor vão sofrer, e que às vezes a gente, tentando trazer para ele uma perspectiva da neurociência da dor, a gente pode estar fugindo um pouco, que é a relação do controle. E o que eu queria dizer em relação a essa questão do controle? Eu posso dizer para vocês que um paciente, ele vai se sentir mais confortável ou à vontade quando ele ouve de um profissional da saúde aspectos de mudanças que podem ser produzidas na qual ele tenha algum tipo de controle. Mas quando a Ana ouviu uma explicação que envolvia uma sensibilidade do sistema nervoso, ela para e pensa, mas qual é o controle que eu tenho sobre isso? Quando ela ouve falar sobre potencial de ação, neurônio despolarizado, hipersensibilidade, ela pode parar e pensar, mas qual controle eu tenho sobre isso? Então, muitas vezes, ter recebido uma aula e não ter tido as suas expectativas contempladas pode ter sido um fator que causou para ela muita frustração. É por isso que eu acredito demais na educação como um processo de transformação. Se a gente quer seguir adiante nos cuidados com pacientes com dor, a gente não pode deixar de lado a educação, e quando a gente aborda a educação, essa inclusive é uma aula que eu dou no curso de especialização da UFSCar, a gente precisa trabalhar a educação tanto do clínico, para que ele tenha um conhecimento mais apurado sobre os aspectos que a gente conhece hoje sobre dor, mas também a educação do próprio paciente. E muitas vezes a gente está muito certo ou muito bem intencionado para fazer essa educação. A gente tem aqui um conceito, por exemplo, de que a educação do paciente é definida como qualquer conjunto de atividades educacionais planejadas, destinadas a melhorar o comportamento de saúde do paciente, o estado de saúde do paciente ou ambos. E eu não tenho a menor dúvida de que todos nós somos educadores e que queremos poder educar além do modelo biomédico ou de um modelo mais simplista à dor. Mas talvez o que nos falte, e seja o ponto que a gente também precisa focar, é em como fazer essa educação, como transmitir essa informação, como lidar com o paciente no dia a dia, para que esse paciente não tenha a percepção que a Ana teve. E para isso, a gente precisa também investir em melhores técnicas de comunicação. Eu aprendi com uma grande psicóloga, que é a Tamar Pincus, que estuda dor e trabalha com terapia de aceitação e compromisso, e ela falava muito sobre uma prática clínica psicologicamente informada, ou seja, o quanto que todos os profissionais da saúde, todos nós podemos nos aproveitar de técnicas que a psicologia já estudou, não para sermos psicólogos, se não somos, mas sim para que essas mesmas técnicas possam facilitar a comunicação e a entrega desse conteúdo para o nosso paciente. E talvez quanto mais eu estude esse assunto, mais eu percebo que o meu papel diante de um paciente com dor, e com dor crônica, seja justamente procurar auxiliar essa pessoa com dor a retomar comportamentos que consistem no bem-estar, ao invés de reforçar os comportamentos que consistem em sofrimento. Se essa tal causalidade é tão difícil, o que parece para nós mais plausível? Que um paciente que sofra com dor crônica invista mais num sono de qualidade ou invista menos nisso? Que ele seja mais ativo ou que ele seja mais sedentário? Que ele tenha mais controle nos seus níveis de estresse, ansiedade, humor, ou que ele tenha menos controle sobre isso? Parece que quando a gente auxilia o paciente nesses processos e retoma comportamentos de bem-estar,
a gente também percebe uma curva de pacientes que conseguem lidar melhor com isso e melhorar mais da sua própria condição. E aí, para fechar essa relação do controle que a Ana tanto queria, o que é mais fácil controlar? Sensibilização do sistema nervoso ou o seu nível de atividade ou de exercício físico? Mudanças de espessura, de substância branca, cinzenta ou o sono? A imprecisão do sistema nervoso ou a alimentação? Neuroinflamação ou níveis de estresse ou de ansiedade? Talvez a gente precise entender que, de fato, um modelo de educação que também se limita a explicar a dor através apenas de aspectos neurobiológicos, talvez isso também não seja um olhar exatamente biopsicossocial. Talvez a gente esteja copiando ou reinventando o modelo biomédico de uma outra maneira. Ao invés de falar de joelho, de ligamento, de tecido, talvez a gente agora esteja falando de cérebro, de conexões nervosas, mas sem fazer com que isso tenha sentido para o paciente. A Ana falava que exatamente isso, sim. Eu tive que ouvir 40 minutos de uma aula de coisas que, para mim, não faziam o menor sentido. E ela se perguntava, isso, então, é uma abordagem biopsicossocial? Porque, se for, isso parece não ser para mim. A educação do paciente e precisa ser vista através de um modelo que seja dinâmico. Hoje, a gente tem ido muito mais além do que explicar neurobiologia da dor. Hoje a gente já percebeu que as nossas estratégias de entrega precisam lidar com as mudanças de crenças, comportamentos, o enfrentamento do paciente e também fazer com que essas mesmas estratégias sejam motivacionais. A gente tem reinventado esses processos de educação com o nosso paciente. Aqui eu deixo outra pergunta, que é: o que é, então, ser um profissional biopsicossocial? Porque talvez a gente ainda não tenha uma resposta exata para isso, mas a gente não consegue mais negar, e a gente já saiu de um ponto de partida onde a gente já não consegue mais negar a importância dos fatores psicossociais também como mediadores daqueles que sofrem. E já que isso tem sido reconhecido, por que não as técnicas de tratamento também serem baseadas em modular esses tais fatores? Isso desde lá da década de 70, com George Engel, até hoje aquilo que a gente tem estudado e pesquisado com os artigos que têm saído, por exemplo, esse ano. Esse estudo muito interessante tentou buscar e perguntar para terapeutas que, se de fato esses profissionais que atuam na saúde e lidam com pacientes com dor realmente trabalhavam através de uma visão ou de um modelo biopsicossocial. E é muito interessante porque eles propuseram aqui, né, a validação de uma escala e que tentava observar se nós, de fato, somos biopsicossociais ou profissionais biopsicossociais através de 5 aspectos fundamentais. Primeiro, se a gente consegue entender que quando um paciente nos procura, na verdade, não é apenas ele que nos procura, mas existe um conceito de rede. Eu converso com o paciente, eu consigo compreender o universo da família, dos amigos, do trabalho. Eu tenho conversado com outros profissionais que também atenderam esse paciente, como médico, um psicólogo, um assistente social. A segunda coisa eu tenho conseguido reconhecer o conhecimento do paciente dentro desse processo. Afinal de contas, ninguém entende mais a dor dele do que ele próprio. Quando eu vou avaliar o meu paciente, a minha avaliação, ela busca também um olhar multidimensional. Quando eu elaboro um relatório, eu também consigo traduzir, através desse relatório, essa mesma visão. Eu adquiri conhecimentos e habilidades profissionais que me permitem trabalhar dentro desse modelo, e eu tenho olhado para analisar o quanto que o ambiente pode afetar esse sujeito. E aí eu estou falando de ambiente social, estou falando de aspectos relacionados à vida social dele, a trabalho,
a relação com a família, a relação com as pessoas. Enfim, talvez não seja tão fácil assim a gente dizer que é um profissional biopsicossocial, ou talvez a gente diga, mas de fato não seja. Mas pelo menos a gente está conseguindo avançar nisso. E outra questão que eu gostaria de trazer para vocês é esse estudo da Guangzhou, que fala sobre 40 anos de um modelo biopsicossocial e que para mim, e algo que eu aprendi com a Kathleen Sluka, assistindo uma palestra dela, ela disse que ela não gostava quando a gente dizia biopsicossocial, porque isso dividia. E que, na verdade, a gente precisa entender que a dor tem uma natureza biopsicossocial. E esse biopsicossocial está interagindo o tempo inteiro com os nossos pacientes. E em determinados momentos, esse paciente ele pode ter uma carga bio maior do que a psicológica ou social, outros ao contrário, e que o mesmo paciente, em momentos diferentes, também pode trazer esses aspectos de maneira diferenciadas, mas nunca deixar de pensar nessa palavra como um todo. E a outra pergunta que eu trago independente dos desfechos, qual é a plausibilidade da gente buscar o entendimento da dor através desse olhar multidimensional? Eu poderia dizer o que a gente está perdendo em olhar para a dor além do aspecto de lesão ou de nocicepção. A gente não está perdendo absolutamente nada. Plausibilidade para isso é uma plausibilidade extrema. Diante disso, eu sempre me pergunto, e a pergunta que eu faço para vocês também é essa: que mudanças, então, a gente pode incorporar no nosso dia a dia, porque a gente está diante de um modelo que é dinâmico e que é progressivo. Um modelo, né, que vem transitando de um biomédico clássico, como todos nós aprendemos na faculdade, para esse modelo biopsicossocial mais amplo, para esse entendimento da dor diferente. Mas se a gente não incorporar isso no nosso dia a dia, a gente vai ter sempre aquele dinossauro presente com a gente na nossa sala de atendimento toda vez que um paciente entrar. E muitos de nós temos esse dinossauro, que é o modelo biomédico, como a nossa zona de conforto. Parece que quando as coisas desandam, a gente quer sempre voltar e olhar para esse dinossauro novamente. Que novos recursos nós vamos precisar para seguir adiante? E aqui talvez a gente possa entender que é importante dominar técnicas, mas também vai ser importante lidar com soft skills. Quando a gente aprende habilidades de comunicação, empatia, quando a gente aprende a gerenciar melhor o tempo, ser mais adaptável, ser mais curioso, ter transparência, ter ética no trabalho, trabalhar em equipe, quando a gente consegue entender o papel de uma liderança, ser profissional, todas essas soft skills podem e devem ser incorporadas no nosso dia a dia para que a gente cada vez mais tenha ferramentas para lidar com esses pacientes que vão chegando. Talvez os 3 grandes pilares da aplicação de um modelo biopsicossocial sejam esses: uma atenção que seja cada vez mais centrada na pessoa que procura a gente, uma decisão terapêutica e uma tomada de decisão que seja compartilhada. E aqui eu quero dar um exemplo bem simples. Como que geralmente um terapeuta conversa com um paciente que dorme mal para dizer para ele que ele precisa dormir melhor? Ou que tipo de orientações nós damos? Geralmente, a gente dá uma lista de tarefas ou de atividades para esse paciente. A gente diz para ele que ele não pode tomar café, que ele precisa fazer exercício, que ele tem que meditar, que ele tem que respirar, que ele não pode fazer refeição pesada, que ele não pode tomar muita água, que ele tem que diminuir a quantidade de luz. E a gente já parou para pensar que talvez, ao invés de dar esse monte de regras para ele, por que não começar perguntando para ele o que você acha que é necessário para uma pessoa dormir bem? Ou ainda antes, perguntar para ele: você acredita que um sono ruim pode também interferir nos seus sintomas? Você percebe isso no seu dia a dia? E quando eu pergunto para ele o que você acha que uma pessoa pode fazer para dormir melhor, e ele me dá essas respostas,
E eu pergunto para ele depois, e o que disso aí que você acabou de me dizer, você conseguiria aplicar hoje na tua vida? E ele me diz isso e isso. Talvez a gente esteja partindo de algo que seja muito mais fácil de ser aplicado. Porque ao invés de dar um sermão e colocar um monte de regras para ele, eu simplesmente trabalhei com princípios de coerência e de comprometimento que ele mesmo faz comigo, porque essas ideias surgiram e partiram dele, a decisão foi compartilhada. E a aliança terapêutica é um princípio fundamental nisso. Eu preciso me interessar pelo paciente, eu preciso realmente buscar, né, ajudá-lo, não só como alguém que tem essa intenção, mas com alguém que se prepara para isso. Existem algumas barreiras, então, que eu vejo como importantes de serem ultrapassadas, e a primeira delas é, para o paciente, tentar minimizar ao máximo essa percepção de que ele precisa acabar com a dor a qualquer custo. A guerra contra a dor. Em diversas condições de dores crônicas, a dor pode sim ir embora, mas em outras condições de dores crônicas, a dor ela vai estar lá. A dor é uma doença. A dor crônica é uma doença. E nisso, se a gente fica buscando sempre uma cura milagrosa, um remédio mágico, um comprimido especial, que sempre acabe com a dor, e essa busca incessante ela nunca vai terminar. E para muitos pacientes, a melhora começa a vir quando ele deixa de brigar com a dor e passa a entender que talvez eles tenham que conviver. E essa convivência pode, em muitos momentos, ser também harmônica. A segunda coisa é a atribuição de culpa, é o paciente entender que ele não é culpado pelo que está acontecendo. É ele acreditar que nem sempre dor significa dano, ou algo que não foi encontrado, porque na rede social, o que mais a gente ouve é isso, é alguém que diz, olha, se você tem uma dor que não melhora, é porque alguém não conseguiu entender ainda qual é a causa da sua dor, ou aonde está o seu problema. E o paciente também não confiar em tudo aquilo que ele ouve, ou aquilo que ele lê. E talvez medidas que possam ser reforçadas é o paciente poder entender cada vez mais que a dor é real, que a busca por melhores hábitos de saúde, de vida, vão ser importantes, que se concentrar em atividades que têm um significado para ele é algo importante, que retomar o relacionamento social, que enfrentar os medos vão ser, sim, pontos muito cruciais nesse desafio. Eu costumo dizer que educação é fundamental, mas a experiência é transformadora. A gente precisa entender que dizer para o paciente, ou explicar para o paciente que um movimento é seguro, é muito legal. Explicar que o movimento é um amigo e não um inimigo é muito legal. Mas mais do que isso, o paciente precisa sentir que o movimento é seguro e é amigo. Portanto, a educação é fundamental, mas nunca ser vista como algo isolado, como uma ferramenta a ser usada de maneira isolada, e sim como algo que seja uma grande facilitadora para que novas experiências aconteçam, e a partir do momento em que essas quebras de expectativa vão acontecendo e o paciente vai se sentindo cada vez mais seguro e mais apto para se desafiar, aí sim a gente está caminhando para uma direção que é mais transformadora. Parece, então, muito coerente, partindo do pressuposto de que parte da dor é mediada pelos aspectos cognitivos, ela também pode ser melhorada quando a gente modifica essas crenças e expõe o paciente. Talvez a palavra seja, então, ressignificar, dar um outro significado, e talvez o que a Ana estivesse buscando há anos é justamente um novo caminho no qual ela possa se sentir mais segura. E para finalizar minha palestra, eu deixo aqui essa pergunta, né? E o que aconteceu com a Ana? Bom, a Ana me surpreendeu muito ao longo dessa sua trajetória, porque, primeiro de tudo, ela dizia assim, mas os terapeutas me dizem que eu tenho que fazer exercício e que eu tenho que fazer terapia, mas eu já faço isso há muitos anos. E é interessante notar o quanto que quando eu parei para perguntar para ela que exercícios ela fazia,
ela sempre fazia os exercícios que davam para ela conforto, e nunca algo que levasse ela a se desafiar. Ela sempre entendia o movimento como algo perigoso, e não como algo que pudesse, de fato, contribuir para a sua melhora. E eu sou um profissional do movimento, eu sou um fisioterapeuta. A maneira com que a gente se conectou e conseguiu, com menos barreiras, com mais aliança, construir, fez a Ana fazer trazer duas questões que para mim foram fantásticas. A primeira coisa que ela me trouxe foi: Marcos, talvez a pergunta certa não é mais agora aquilo que não é mais agora saber ou entender exatamente o que eu devo fazer, mas sim saber aquilo que eu devo ser, o quem eu devo ser. E quando ela trouxe para mim, né, essa nova perspectiva, ela trouxe também uma perspectiva de alguém que já não sofria tanto pela dor e já conseguia ter a sua vida diferente, mesmo convivendo com alguma dor. Essa é uma foto da Ana e a Margarida, sua fiel escudeira, um pássaro, e essa foto foi mandada para mim nesse último sábado, quando ela me convidou e convidou a minha família para ir para a praia com ela. Então, fica aqui essa minha dica, e talvez, se eu pudesse responder a primeira pergunta dessa aula, que é como observar o modelo biopsicossocial em 2026, e diante de tanta tecnologia, inteligência artificial, o quanto que a gente almeja por inovação, eu acredito que não existe nada mais inovador do que se importar com alguém que vem e procura você, e fazer com que as suas medidas, com que as suas terapêuticas, as suas propostas façam sentido para a vida daquela pessoa. Agradeço demais por esse momento, muito obrigado, e fico sempre aqui aberto a vocês para tirar qualquer tipo de dúvida. Brilhante apresentação, brilhante aula, reflexão, muito boa. Estamos aqui com quase 200 ouvintes no congresso, né? E muitos elogios. Marcos, nós vamos fazer um bate-bola, tá? Eu queria muito poder conversar mais tempo, inclusive todos os comentários que foram feitos, elogiosos, sabe? Muito, muito, muito. Mas, de qualquer forma, está passando aqui embaixo o Instagram do professor Marcos, e vocês podem acessá-lo por lá e podem encher ele de perguntas lá. Zé Aparecido, você comentou algo sobre catastrofização, né? Sim, eu fiz uma pergunta para ele tentar relacionar, que é algo que vários colegas têm investigado, inclusive um colega que vai dar uma palestra amanhã, eu acho que Walter Lisboa tem estudado, em particular, os scores de catastrofização da escala, e as relações com o sofrimento, as várias dimensões da dor, melhor dizer assim. É verdade, Zé. E é interessante a gente, né, perceber, né, o quanto que a gente tem contemplado e valorizado esses aspectos todos, né, desde de comportamentos como medo e evitação, comportamentos como a hipervigilância e a própria catastrofização à dor como sendo um elemento também crucial nesse processo de cronificação. Talvez, quando a gente fala dessas escalas, né, a gente costuma olhar para a catastrofização através de 3 aspectos, né? A magnificação da dor, a desesperança, que é algo que os pacientes também acabam tendo muito, e a ruminação. Os 3 aspectos centrais ali que envolvem a catastrofização. E aí, novamente, Zé, e a Thaís Chaves, que vai falar daqui a pouquinho, ela é uma grande especialista nisso, me deixa muito intrigado quando a gente, por exemplo, vai passar para o paciente um questionário numa avaliação,
no intuito de entender se existe um comportamento catastrófico relacionado à dor, e ao invés de se perguntar com o teor de cada pergunta e cada resposta, a gente está preocupado com o score. E não apenas, né, e não naquilo que levou aquele score a aparecer. Então, acho que a gente poder identificar isso é realmente fundamental. Beleza. Rui Silva, é comum a gente ouvir e até citar que a tal dor vem de uma questão emocional? Como é isto? Está dentro do tema? Está dentro do tema, e uma das coisas assim, e aí de novo volta a questão da comunicação, né? A gente poder entender que dor é sempre real e que existem muitos fatores que podem influenciar na nossa experiência de dor, inclusive as emoções, determinam justamente que a gente não pode ignorar, até porque em todos os conceitos de dor da IASP dizem, né, dor é uma experiência sensorial e emocional, então não desprezar em momento algum as emoções, mas entender que ela é um mecanismo de modulação, e que muitas vezes dizer para um paciente que a sua dor é emocional é invalidar, é desqualificar aquilo que ele está sentindo. De forma, a Tainara Reis, de forma prática, o que você considera mais desafiador na incorporação do modelo biopsicossocial? A educação dos terapeutas. É fazer com que os terapeutas primeiro incorporem esse modelo no seu dia a dia, para que depois isso seja transpassado para o paciente. Eu acho que isso vem mudando. Se eu falasse há 20 anos atrás para um paciente meu sobre dor e emoção, talvez ele iria me chamar de um terapeuta zen, holístico, Haribo, ou de um guru. E hoje a gente precisou tornar tudo isso muito científico para fazer mais sentido. Mas ainda assim, o grande desafio é mudar a forma com que profissionais que atuam com dor entendem esse modelo. Perfeito. Nossa, tem mais de 30 comentários aqui depois do final da sua apresentação. Eu queria ter mais tempo, né, professor Zé? Mais tempo de conversar. Eu agradeço muito, Marcos, a sua brilhante, a sua participação humana, consciente, né, que tanto nos inspira. Muito obrigado, professor Marcos. Eu que agradeço. Muito obrigado, gente. Parabéns. E aqui está o Instagram e podem acessá-lo por lá, né? Podem, lá, à vontade. Bastante conteúdo e muita intervenção em dor, né? Biopsicossocial. Isso aí. Agora deixa eu... Tchau. Agora, aqui já é 1h, tô com dificuldade de fazer uma coisa, falar e ver o celular, chamar o próximo, pegar o banner, tirar o banner.